Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e hoje eu vim trazer essa necessaire box com visor. Essa necessaire serve para aquelas viagens que a gente faz no final de semana para levar só o necessário, shampoo, creme, condicionador, escova, pasta, né? Numa só necessaire. Porque eu fiz com forro impermeável, porque às vezes a gente vai na pressa para colocar as coisas úmidas lá dentro e a gente acaba não danificando a peça por causa desse forro impermeável. Já gostou? Então se inscreve no canal para não perder nenhuma aula de costura criativa que eu coloco por aqui. Não se esqueça de colocar aí nos comentários da onde é que você está vendo os nossos vídeos para a gente saber até onde o YouTube está mandando os nossos vídeos. E só um recado para vocês, só mais um. Eu tô colocando vídeo aqui na plataforma todos os dias, de segunda a sexta. Então vamos acompanhar para não perder nenhuma aula, já se inscreve no canal. Sem mais enrolação, bora para a aula, que essa tá muito fácil mesmo. Vamos começar pela alça. Esse é um tecido de 9 por 30, eu só dobrei a beiradinha. Eu não fiz até o meio, é só uma beiradinha de 1 centímetro e dobrei para dentro. Vou passar 2 costuras para fechar essa alça. Essa aí é a parte da frente, da parte de baixo. O forro eu usei bagum, tá um pouquinho maior. A parte da frente também eu já estruturei na manta. E ela mede 10 por 31. Eu peguei um plástico cristal da gramatura 40. Ele mede 12,5 por 33. O meio, que vai ser o meio da nossa necessaire visor. A parte superior, ela tem 7 por 31. Eu também já estabilizei na manta. Um zíper, mais ou menos 35 centímetros nesse zíper. E a parte de trás, que é o tecido inteiro, já estabilizei na manta também, cortei o forro um pouco maior, que é o bagum. Ele mede 24 de altura por 31 de largura. Vamos começar pela parte de baixo. A gente vai pegar essa parte que a gente estabilizou na manta de tecido, vai colocar o plástico em cima, formando um sanduíche. Vamos colocar o bagum por cima dele. Esse plástico tá um pouco maior mesmo nas laterais, pra gente ter mais conforto na hora de costurar. O bagum, a parte direita dele é virada para cima. E a parte do avesso é aquela que tem uma malhinha. É porque aí não dá pra ver porque ele é branco, mas quando você comprar vai dar pra você identificar. A gente vai passar uma costura pelo lado da manta. Então deu pra entender, ó? O direito do tecido, o plástico no meio e o direito do bagum. E vai passar uma costura. Passei a costura, ó. Vai ficar dessa forma. Agora eu vou só abrir. Puxa, deixa o plástico pra cima. E puxa o bagum para baixo e o tecido da frente também puxa para baixo. Lembrando que todas as medidas vai estar na descrição do vídeo. Puxa assim mais ou menos, ó, dá uma vincadinha com a unha. E a gente vai passar uma costura aí para rebater essa primeira costura que a gente fez. Alisa bem certinho, ó. Eu vou aproveitar e vou passar nessa parte aí para pregar já o forro no principal, ó. Já passei a costura. Agora eu vou recortar esse excesso que ficou de bagum para ficar mais confortável. Por isso que eu passei a medida um pouquinho maior, mas se você não quiser, não precisa. Tira os excessos de linha também. O do plástico ainda deixa, o excesso que ficou de plástico ainda deixa. Agora a gente vai posicionar a parte de cima. Presta atenção se o seu tecido tiver direção. A gente vai pegar o direito do bagum virado para cima, encaixa o plástico lá, alinha bem, ó, porque o plástico vai estar sobrando. Ó. Como o plástico tá sobrando, tem que ter bastante atenção. E ele gruda. Lembrando que o bagum tá atrás do plástico, ó. Pra gente formar um novo sanduíche. A direção do tecido, ó, deixa... Eu vou colocar, mas deixa eu confirmar. Porque senão costura de cabeça para baixo. Passa a costura de um pé de máquina aí nessa parte de cima. Então ficou direito, o plástico no meio e o bagum virado para cima. Só recapitulando. Alinha bem nas laterais, ó, porque o plástico tá maior. E vamos passar essa costura.
Passei a costura, agora eu vou tirar esse excesso que ficou do meu pé de máquina caprichado. E para não ficar muito volume na hora que for desvirar. Acabou que tava um pouquinho fora de prumo. Ó, então ficou certo. Agora a mesma coisa de baixo. Puxa para cima o bagum. E o material principal, ó. Vinca com a unha. Ajeita certinho. E a gente também vai passar um pesponto aí. Nessa parte de baixo aí, ó. Que a gente acabou de costurar. Passei a costura, ó. Acabei fixando também na parte de cima. Agora eu vou tirar os excessos. Coloquei minha etiqueta aí com um charminho. E ó, agora sim a gente pode tirar esses excessos também do bagum da parte de cima, ó. A parte de trás fica assim. Agora a gente vai alinhar com a parte de trás, porque a parte da frente tá sobrando, ó. Então a gente vai igualar elas. Na verdade, porque o plástico tá um pouco maior, e eu quis esse visor maior também, é para tirar um centímetro só que vai sobrar. Tanto em cima quanto embaixo eu quero o visor bem grandão no meio. Mas as medidas na descrição já tá certinha, tá? Não precisa fazer essa diferença não. Ó, só tirar, mas antes de costurar, antes de cortar, eu passei uma costura em cima da linha que eu já tinha feito a lápis. Agora é só recortar. E as duas partes já estão iguaizinhas, frente e costa. E a alça também eu já passei as duas costuras pra gente fechar e já formar ela. Agora eu vou fixar a parte de trás no bagum. Vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Passei a costura, ó, já fixei bem na beiradinha. Agora eu vou retirar esses excessos de bagum que eu cortei ele maior também para ficar mais confortável na hora de costurar. Pronto, ó, só ir cortando com... Eu adiantei, mas é só ir cortando com um pouco de atenção. Corta bem rentezinha a costura. Agora a gente vai marcar as caixinhas de leite. Na parte de baixo, a gente vai marcar a caixinha de leite de 4x4. E na parte de cima, nós vamos marcar a caixinha de leite de 3,5 por 3,5. No espelho da frente também, aquela parte que tem o plástico. As mesmas marcações. Pega da costura para dentro e faz a caixinha de leite inferior e superior. Agora a gente não vai cortar as caixinhas de leite não. Primeiro a gente vai passar uma costura em cima da marcação da caixinha de leite que a gente acabou de fazer. Depois é que a gente vai cortar. Aí em cima da linha vai fazer a costura. Não vai cortar ela não. Primeiro faz a costura marcando e depois corta. Olha lá, ó. Prontinho. Agora a gente vai começar a fechar ela posicionando o zíper. Então a gente vai pegar os dentinhos do zíper virado para baixo, junto com o direito, e vai passar uma costura, aí dando um retrocesso no começo e no final. Feita a costura, a gente vai dobrar o zíper para dentro. Então esse zíper vai ficar em pezinho assim, dessa forma, ó. Dá uma vincada nele assim e vamos passar ele na máquina. Deixa eu tirar esse excesso para vocês verem como é que ele vai ficar. Ó, bem rentezinha costura. Aí agora a gente desvira, ó. Ó, pespontei o zíper e olha como é que fica o avesso. Dessa forma, com o zíper todo deitadinho. Agora a gente vai pegar a outra parte, que é a parte de trás. Vai alinhar ele.
tanto nas laterais quanto em cima. E vai fazer a mesma coisa, vai passar uma costurinha. Lembra que o plástico tá maior aí. E vai passar uma costura lá em cima no zíper, direito com direito. Passei a costura prendendo o zíper, ó, fiz dessa forma. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos tirar aquele excesso pra gente desvirar o zíper assim, ó. E deixar ele deitadinho na hora de pespontar. Já passei também a costura do outro lado, agora eu vou colocar o zíper. Um de um lado, outro de outro. Eu vou colocar 2 cursor. Com os cursores finalmente posicionados, nós vamos fechar ela já com os grampinhos. Eu vou colocar o grampinho e vou já puxar ele direito com direito, ó. Vou passar uma costura alinhando a base primeiro, lá embaixo primeiro. Vamos passar uma costura com um pé de máquina aí bem caprichado. Aí, ó, depois de colocar os grampinhos, esse é o material que ele gruda um pouquinho na máquina. Então, a gente vai passar o hidratante na beirinha para ele escorregar direitinho. Ó, passei a costura. E nas laterais, a mesma coisa. Ainda mais que vai pegar no plástico, ó. E nós vamos costurar pelo lado do plástico, porque ele tá a mais, a gente consegue ver também. Mesmo assim, vamos passar um hidratante aí, só para deslizar certinho essa costura. Para fazer o acabamento da peça, eu cortei 3 centímetros do próprio bagum para fazer esse acabamento como viés. Então eu cortei os pedacinhos, ó. Agora é só encaixar eles ali, como o viés não desfia, então pode só abraçar de um lado e do outro, colocando os grampinhos para prender e passar na máquina. Aí, ele é um material, ele não vai desfiar. Então você pode só abraçar ele, como se fosse um viés mesmo, né? Ele vai fazer a vez do viés, coloca os grampinhos e passa na máquina normal. Ele passa bem tranquilo. Fiz o acabamento e passei o viés nos 3 cantos, ó. Fica dessa forma. Agora eu vou pegar a alça para encaixar ela. Só que eu tô achando essa alça tá muito grande, eu vou tirar um pedaço. Vou tirar um pedaço, mas a medida já vou botar correta aí na descrição. Agora eu vou pegar essa alça, vou encaixar ela em um dos lados, porque como tem 2 cursores, então não tem um lado ainda correto de fechamento. Então eu vou enfiar aí a alça de um lado e vou puxar pelo outro lado. Pensando que tá aberto. Enxergando bem, hein? Só puxar ela assim, ó. E agora a gente vai encaixar costura com costura para fechar. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir ela bem assim, ó. Puxa até mais ou menos o limite da alça. Encaixa ali, ó, costura com costura, coloca os grampinhos e passa uma costura reta. Já fechei os 2 lados, tanto em cima quanto embaixo, ó. A alça tá presa. Agora vamos reforçar fazendo a mesma coisa do outro lado, ó. Então abre bem, ó. Deita uma costura para um lado e a outra para o outro lado, para não criar volume e ficar aquele fechamento perfeito. Coloca os grampinhos e passa a costura com o pé de máquina aí. Do lado que tem o zíper, a costura a gente vai encaixar com o meio do zíper, ó. Pega aquela costura que já foi feita do viés e encaixa com o meio do zíper e passa a costura. Já fiz a costura, ó, e já encaixei o viés também para fazer o acabamento dessa parte. Agora, para desvirar, é só abrir pelo zíper mesmo, ó, empurra o fundo e desvira com calma
Não é com essa pressa aí, não. É com calma. Para consertar os plásticos, ó. E o forro lá dentro também e as costuras. Pessoal, e assim ficou a nossa necessaire box com visor finalizada, uma peça fácil, com poucos cortes de tecido. Os viés que tem para passar nela são viés reto, então é bem fácil de colocar, de passar esse viés, sem nenhum mistério. Se já gostou da aula, se inscreve no canal, coloca aí nos comentários se você tiver alguma dúvida. Eu tenho o maior prazer em responder todos os comentários. Não esquece de compartilhar com aquela sua amiga que gosta de costura criativa também. E um beijo, pessoal, e até a próxima.